a mais um bate-papo aqui da Munhá Semijoias. É uma alegria estar aqui e falar sobre o que eu amo, que é vender. E hoje eu tenho uma convidada muito especial, aguarde que logo logo eu vou apresentá-la. Mas antes eu gostaria de saber como que foi aí o seu carnaval, como que foi esse período festivo. Você aproveitou para descansar, você vendeu muito, trabalhou muito? Me conta aí como que foi esse período festivo aí na cidade. Me conta também de qual região você está falando. Me conte se é o primeiro treinamento, se é o segundo treinamento, ou se você está aqui comigo desde o primeiro. Eu quero ler todos os comentários aqui. E antes de tudo, não se esqueça, além de você receber um conteúdo incrível, você ainda vai ter o privilégio de participar de um sorteio de R$ 500 em semijoias. É isso mesmo, R$ 500 em semijoias para poder te auxiliar nesse início de mês. O mês de março começou. Dizem que o Brasil ele só começa depois do carnaval, né? Então agora chegou a sua vez. Aqui nós começamos bem antes, né? Desde dezembro nós estamos aqui trabalhando para que o ano de 2025 seja o melhor ano da sua história. O pessoal tá entrando aqui, ó. Luciana, boa noite, Luciana. A Enila tá, ó, a Enila tá aí, ó. Seja bem-vinda. Tá falando de Salvador. Então aqui Mariana, Minas Gerais, Sitiúba, Bahia, norte de Minas. Estou falando aqui do interior do Maranhão, Vale do Jequitinhonha. Tem gente de todo lado aqui, ó, tá vendo? O Brasil tá conectado aqui com a gente. Malhada de Pedras, Bahia, Teresina, Piauí, sejam todas muito bem-vindas. Como eu sempre digo, é uma alegria poder estar aqui compartilhando com vocês conhecimento e mostrando o caminho para que você entenda que através da revenda de semijoias você pode mudar a sua história e mudar a história de toda a sua família. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Bruno Fernandes, eu sou especialista em venda direta. Durante muitos anos da minha vida vendi livros de porta em porta e eu sei exatamente qual é a dor que você tem e sei exatamente qual é o caminho que você deve seguir para poder ter resultado. Eu falo que eu sou improvável que através das vendas deu certo. O que é dar certo, Bruno? Dar certo é você ter a oportunidade de gerar acesso para as pessoas que você ama, é você viver os sonhos que você tem no seu coração e ter dignidade. A venda me deu isso. E hoje eu carrego um propósito no meu coração, que é mostrar para você, mulher, que através da venda você também consegue reescrever a sua história. Afinal, a venda tem o poder de transformar improváveis em pessoas extraordinárias. Sejam todas muito bem-vindas. O que eu quero que você faça aqui agora? Coloque o dedo no coração, clica no aviãozinho e encaminha essa live para o maior número de pessoas possíveis. E lembrando, a nossa equipe está de olho, tá vendo aqui quem está comentando, quem está colocando o dedo no coração, para que essa pessoa ela tenha mais chance de estar ganhando esse sorteio, beleza? Ó, eu vou apresentar aqui agora a minha convidada, é uma convidada muito especial, não foi fácil, né? A gente está achando agenda para esse momento, mas eu acredito de verdade que as coisas acontecem no tempo que tem que acontecer, né? O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Então, se você está aqui hoje é porque existem mulheres que estão aqui e precisam ouvir a sua mensagem. Eu falo que quando eu fiz o convite para essa minha convidada, né, foi algo que surgiu no meu coração de uma maneira muito espontânea. E todas as vezes que acontece isso, Paula, é porque eu sei que grandes coisas vão acontecer. Então, que Deus possa estar te usando e seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vinda ao nosso bate-papo. E eu quero que você se apresente. Quem é a Paula? Olá, extraordinárias! Bom, tem extraordinários aqui também, né? Então não Muitos. vamos deixar os extraordinários de fora. Olá a todos, muito obrigada, Bruno, mais uma vez pelo convite. Realmente essas demandas da nossa agenda, mas quando é para servir o reino, sempre tem um lugar. E tem um momento correto mesmo, igual você falou. Então, assim, estar aqui hoje é uma honra, porque eu sei que você faz para servir o reino. E eu estou acessando isso junto com você. Então, muito obrigada. Quem é Paula Silva? É uma sobrevivente meio ao caos que aprendeu a reescrever a sua história. Então, hoje eu tenho uma nova história. Hoje eu sou protagonista da minha vida e eu quero compartilhar isso com as suas meninas, né? Com as pessoas que estão aqui hoje com a gente, que é a possibilidade, independente do que tenha acontecido. É possível você ser protagonista. Que legal. Eu bato muito nessa tecla, sabe, Paula? Eu falo que nós temos dois caminhos sempre. O caminho do protagonismo
e o caminho do vitimismo. O caminho do Exato. vitimismo geralmente é o caminho, né, mais confortável, é onde você encontra, né, situações e pessoas para poder justificar os resultados que você não tem tido. E as protagonistas são pessoas que fazem acontecer, não esperam acontecer. Então eu gosto muito desse tema. Eu digo que em muitos momentos da nossa vida a gente tem, né, essa escolha a ser feita. Quero ser a protagonista da minha história ou quero ser vitimista? A escolha é sempre de cada um. Então é um tema que eu tenho certeza que vai ser de grande alegria. A gente está trocando aí esses insights, tá? Sim. Paula, eu sempre gosto, né, de começar esse nosso bate-papo realizando a seguinte pergunta: se você pudesse resumir a sua missão, tá? Que eu sei que você carrega uma missão, em uma frase para todas as mulheres que nos assistem agora, qual seria essa frase? Solte a sua voz, você nasceu para ser livre. Repita, Solte repita. a sua voz, você nasceu para ser livre. E o que você quer dizer com isso? Que Deus ele deu uma vida extraordinária. Eu gosto muito de usar essa palavra pra gente, independente da nossa história. É o que você acabou de falar, vitimismo. Todos nós temos uma história, todos nós temos uma dor. Só que quando você olha para essa dor e vê a possibilidade de ser apenas uma cicatriz, isso te dá uma liberdade tão gigante, tão grande, que tudo ao redor não faz mais sentido. Porque você olha no espelho e você consegue se ver. Você não começa, você não dá mais a autoridade para aquilo que vem de fora. Você só ouve a voz de Deus, que você é filha e que você tem isso na sua vida, independente do que tenha acontecido. Então é apenas uma cicatriz. Você vai olhar, mas não vai doer mais. Você vai sentir orgulho daquilo. Então realmente, quando você solta a sua voz, que você abre a sua boca para falar assim, não, eu passei por esse momento, só que hoje eu estou de pé. Você se sente livre, porque aquela dor não te aprisiona mais. A gente olhar para a nossa dor e não deixar que ela nos aprisione. E de forma resumida, o medo, né? Hoje a gente está falando com muitas mulheres. E quantas mulheres não têm medo de empreender? Quantas mulheres não têm medo de dar o próximo passo? Isso é uma dor. Então, que essas mulheres hoje olhem para essas dores somente como uma cicatriz, não como uma sombra. Que legal, tá vendo, gente? Isso daqui só foi uma palhinha do que vai estar acontecendo dentro do nosso bate-papo aqui. Eu fiz questão de criar um roteiro incrível para que, de fato, você saia dessa live, desse bate-papo impactada e você saia daqui entendendo qual é o seu potencial. E eu quero que você saia desse bate-papo sabendo que você tem uma missão. Você carrega uma missão e você precisa colocar isso para fora. Você não pode ficar calada, assim como a Paula falou aqui. Ô, Paula, sempre que eu vou contar alguma história, sempre que, né, eu trago aqui algum convidado, eu sempre gosto de transitar um pouquinho ali pela infância, pela juventude. E eu queria saber, né, vamos voltar um pouquinho ali no tempo, como que era a Paula criança? Como que foi a sua infância? Eu gosto de falar sobre isso porque às vezes as pessoas olham muito a nossa vida nesse momento de hoje, né? Com 45 anos, caminhando, tendo sucesso, empreendendo. Só que existe realmente o nosso lado que às vezes a gente não conta todas as vezes. Que às vezes a gente até esquece porque não faz mais parte do nosso dia a dia. A Paula Silva, quando criança, eu falo que era Elisângela, que é o nome secreto. O meu nome é Elisângela Paula. Então eu fui Elisângela até 2017. E eu assumi uma nova identidade, que é a Paula Silva, depois de renascer. Então, meu nome era Elisângela Paula, mas eu nunca usei esse Paula. E Cristo foi tão lindo que ele curou tão assim profundo as minhas feridas que ele me deu um novo nome, que já era meu, mas eu não tinha posse dele, porque eu não sabia quem eu era na minha essência. E aí a minha infância ela se resume em abusos sexuais. Então, meu primeiro abuso eu tinha 3 anos. E foram vários ciclos. Então, se você me perguntar como era a minha infância, eu não tive uma infância normal. Eu fui uma criança que cresceu com 5 anos. Então, eu era uma criança, mas com 5 anos com um pensamento de adulto. Então, foi estimulado algo que não era para ter sido estimulado. Então, essa parte da minha infância, da minha adolescência, da parte de jovem, foi tudo deturpado. E ali eu perdi toda a minha identidade. Então eu somente sobrevivia para superar as expectativas das outras pessoas. Então eu não tinha infância. Eu não tive infância. E quando você olha para isso de forma humanamente falando, não daria certo. Você falou de ser improvável. Eu também fui uma pessoa improvável. Porque eu não tive uma infância, eu não tive referências, eu não tive proteção.
Mas eu tive a escolha de entender que eu não era só uma vítima. Só que até que chega esse ponto de você olhar para sua história e não ser mais um fantasma, foram 38 anos vivendo um personagem. Então, meu renascimento foi em 2017. Então, de forma resumida, a Elisângela precisou entender tudo que tinha acontecido para ela, para que a Paula Silva, em 2017, viesse à tona. Olhando para a história de uma forma única e extraordinária e com a cura que vem só de Deus. Só Ele para fazer isso. Se não fosse Ele. De forma resumida, é isso, mas teve muita coisa nesse meio porque eu desisti de viver por 3 vezes. Porque eu olhava para minha dor. Então é o que acontece hoje muito com as mulheres, em maioria, a gente não consegue enxergar além da dor. Então a vida dessa mulher só se resume em quê? Em dor. Foi o que eu aprendi. Então, o que eu aprendi desde a infância? A dor. Então, por que eu vou pensar que eu mereço algo melhor? Eu não fui educada, ensinada, então eu não tive esse acesso a algo melhor. Mas o Senhor, ele veio e encontrou de uma forma muito linda. E hoje, às vezes, quando eu conto meu testemunho, as pessoas falam, nossa, mas como assim? Como que você conseguiu? Eu não consegui. Não sou eu. Eu escolhi não ter mais dor. Mas o Senhor é que faz todas as coisas. Então, se hoje eu tô aqui de pé olhando para você e conversando com as meninas que estão nos ouvindo agora, é graça infinita e misericórdia do Senhor. Nada meu. É tudo Ele. Sempre. É tudo por Ele. Poxa, isso é muito forte, hein? Eu tô lendo os comentários aqui da mulherada falando aqui. É isso, gente. Algumas pessoas estão perguntando aqui qual que é o seu Instagram. Fala aí pro pessoal. Paula, qual que é o seu Instagram? Paula Silva Mentora. É, isso aí, ó. Paula Silva Mentora. Algumas pessoas estão perguntando aqui também sobre o sorteio, tá? O que você precisa fazer para estar participando desse sorteio? É ficar com a gente até o final da live, tá? No final da live eu estarei falando para você qual é a ação que você tem que tomar para poder estar participando desse sorteio. A primeira é você tá comentando, tá compartilhando, né? Colocando o dedo aí no coração. A nossa equipe tá de olho. Tá? E esse é o primeiro requisito. Mas de verdade, se você não ganhar os R$ 500 em semijoias, você vai ganhar algo que é muito mais valioso do que R$ 500 em semijoias, que é o conhecimento, é poder conhecer a história, né, de uma mulher que tem muito sucesso. E quando eu digo sucesso, eu não estou falando somente de bens materiais. O sucesso é você ter uma vida plena, é você conhecer o seu propósito, é você colocar a sua missão para fora. Porque de verdade, o verdadeiro sucesso é esse. Tá? Então fique aqui que tem muita coisa boa, muita história para poder realmente fazer a diferença na sua vida. Afinal, o nosso propósito como empresa, né, e o propósito da Paula é reescrever histórias. Você quer reescrever um novo capítulo para você? Você quer de fato ser um canal de transformação na vida das pessoas que estão ao seu redor? Fique nessa live, fique nesse bate-papo. Esse bate-papo é para você, tá? Ô Paula, me fala um pouquinho mais ali sobre a sua infância. Quais foram as principais, ou assim, quais foram as primeiras marcas que a vida deixou em você? O primeiro foi eu não ter a proteção. Sempre foi eu e minha mãe. Então a gente morava num sítio, uma casa bem simples, então a gente só ficava dentro de casa. Então, assim, o conhecimento que a gente tinha da vida, eu tô com 45 anos, né? Vou fazer 46. Então você imagina hoje uma criança há 40 anos tendo isso. Então não se falava como hoje é falado sobre proteção da criança, sobre abuso, sobre a violência. Então assim, e sempre são as pessoas que estão ali mais próximas, que eram para te proteger. Então a primeira impressão é que eu não fui protegida pela pessoa que poderia me proteger. Então já quebra ali um princípio. A pessoa que era para te proteger não te protegeu. E aí você começa a crescer achando que aquilo é o excelente da vida para você. Então você não consegue imaginar você sendo cuidada, você sendo protegida, você tendo sucesso, você sendo feliz, porque como foram vários ciclos, não só com 3 anos, mas com 5, com 7, com 12, com 14, 17, 19. Então foram vários ciclos de várias formas, de vários abusos. Por quê? Você começa a ser uma esponja. Isso não só sexualmente falando, mas amizades. Porque você não tem uma outra mentalidade. E hoje nós vemos muitas mulheres adultas,
da minha idade, ou até mais, que eu recebo muitos depoimentos de mulheres de 70 anos, de 80 anos, que guardam até hoje essas dores de quando aconteceu lá na infância, que são avós. Então, o propósito começou a surgir dentro de mim porque eu falei, cara, eu soltei a minha voz. Eu consigo falar agora hoje sobre a minha história sem doer. Por que que eu vou guardar só pra mim? Porque a princípio você sente vergonha. O que vão dizer? Porque quando você vem para rede social para contar uma história dessa, as pessoas às vezes fazem algumas perguntas indiscretas. Nossa, mas como foi? Como que aconteceu? Mas como que você conseguiu? Nossa, mas você pensou em tirar sua vida? Nossa, como que foi? Então você pensa, e agora? Estou vulnerável. As pessoas vão me ver quem eu sou de verdade, de dentro para fora. Só que eu descobri que isso é libertador, Bruno, quando você sabe quem é você de verdade com toda a sua bagagem, mesmo que ela não seja uma bagagem positiva. E eu vejo em volta as pessoas quererem ter sucesso muito nos seus empreendimentos. E nós estamos falando aqui, maioria de mulheres, então eu vou falar sobre as mulheres. Eu vejo muitas empresárias impecáveis de forma externa. Só que quando você senta para tomar um café, quando você senta para iniciar um projeto novo ou um negócio, essa mulher ela não consegue dar o próximo passo e ela não entende por que que ela não tem a coragem. E aí você começa a conversar com essa mulher de forma informal, você descobre que lá na infância isso foi tirado dela, mas não foi tratado. Então eu sempre digo para as minhas meninas, antes de você querer ter sucesso, ser uma empresária que avança, seja você. Olhe para sua história com um olhar positivo, com um olhar de perdão, entenda. Porque tem muitas mulheres que às vezes cortou laço com a sua história. E a gente não pode cortar laço com a nossa história. A gente tem que olhar para a nossa história de frente, porque isso vai acarretar uma sombra pro resto da vida se você não enfrentar isso. Então precisa olhar, por mais que doa. Eu brinco que é a feridinha quando a gente era criança. Você vai lembrar disso quando a mãe passava mertiolate. Sim. O vermelho, que era o pior, que ardia. E ainda ela até falava assim, ó, o que arde cura, o que aperta segura. Sim. É isso. Quando você encara a sua história, é o mertiolate que você precisa. Vai doer. Mas a hora que você olhar assim, ó, eu tenho as minhas cicatrizes quando eu desisti de viver, mas são apenas cicatrizes. Mas eu lembro que isso me trouxe até esse momento. E que isso não é uma escolha nem uma opção mais. Que eu tô viva. E eu vou fazer o meu melhor. Eu não sou uma vítima. Eu sou Isso. protagonista. Você teria como escolher um desses dois caminhos, né, Exato. Paulo? E o vitimismo, ele é mais confortável, né? Lógico. Porque você encontra ali, como a gente disse, situações e pessoas para poder justificar o resultado que você não está tendo. E a gente sempre diz aqui nesse nosso bate-papo que às vezes a dor que a pessoa está passando hoje, essa dor ela vai servir para que ela seja um canal de cura na vida de muitas outras pessoas, que é o que Exato. você fala hoje, né, Paula? Eu Exato. peguei um comentário aqui, ó, da Fátima. A Fátima disse: a sua história tem muito a ver com a minha história de vida. Eu costumo dizer que eu sou uma sobrevivente. Amém. Gosto muito do louvor, sobrevivi. Eu fui abandonada aos 4 anos, aos 27, fiquei com uma paralisia. E eu tenho certeza que tem muita gente aqui nessa nossa live, o Paula, Amém. que passou por isso também na sua infância. E quando eu digo não somente o abuso, né, mas o abuso psicológico, Sim. o abandono. Tem mulher aqui que eu tenho certeza que eu tô falando que tá com a autoestima baixa porque foi abandonada pelo marido, que ela tá tentando encontrar dentro das semijoias uma maneira de reescrever a sua história. E talvez a gente tá falando com alguém aqui, eu falo, eu fico até arrepiado Sim, aqui, eu tô emocionada, gente. Tô até que a sem gente maquiagem tá hoje. falando aqui com alguém que talvez entrou nessa live sem saber o porquê, Exato. mas agora ela tá entendendo o porquê. E eu queria que você deixasse um recado para essas mulheres que carregam feridas da sua infância, da sua adolescência, e talvez essa ferida, esse bloqueio está impedindo ela de acessar coisas maiores. Eu queria que você deixasse um recado para essas mulheres agora. Primeiramente, perdoe. Você tem que liberar o perdão. E eu demorei um tempo para entender isso quando Deus falou muito comigo na minha terceira tentativa de desistir de viver. O Senhor, ele entrou no meu quarto com um cheiro suave, literalmente. Eu choro sempre porque é um choro de alegria.
Porque eu tive a oportunidade em 2017 de renascer, de ser uma nova mulher. E foi meu último fundo do poço. Então, ali eu aprendi que eu tinha que perdoar, que eu não tinha culpa. E eu ouvi isso por 38 anos, que a culpa sempre foi minha. Então, não é nossa culpa. São escolhas erradas de pessoas perdidas. E quando você entende isso, você libera o perdão. E quando você não libera o perdão, você corrói por dentro. Eu tive 2 diagnósticos de tumores benignos por conta de ódio, de vingança, de raiva, que eu queria que as pessoas que me fizeram mal pagassem. E eu passei 38 anos vivendo isso, essa vingança, e eu não desejo isso pra ninguém. Então você tem que perdoar. A primeira coisa é você perdoar de verdade, do fundo da sua alma. Perdoe, seja quem for que fez um mal pra você. Libere o perdão e se perdoe. Porque só essa ação de você realmente liberar o perdão vai te dar uma liberdade tão grande para você ter um olhar super diferente para tudo. Você não vai se olhar mais no espelho e sentir a culpa. Porque as mulheres às vezes sentem culpa de dar o próximo passo porque elas não se acham merecedoras. Porque isso aconteceu com elas lá atrás. E quando você libera a culpa, você fala: nossa, eu tô livre pro melhor de Deus para minha vida. Isso independente de uma religião, mas de um Deus que pode todas as coisas e ele faz tudo. E ele dá um novo sentido e ele te dá um novo papel, uma nova caneta e você começa a reescrever sua história nesse momento que você libera o perdão e o auto perdão. Sensacional. A Rosália falou aqui, ó, Jesus Cristo está aqui nessa live. Amém, Amém. ô glória. É, tem muita coisa legal que eu tô Ai, lendo meu aqui que eu Deus. tô impactado. Mas é isso, gente. Eu falo que aqui na Munhá esse é o nosso propósito. Lógico que nós estamos preocupados, né, com a sua beleza exterior, nós estamos preocupados com que você tenha resultado financeiro, com que você realize os seus sonhos. Afinal, né, como que a gente consegue manter esse negócio? Com as vendas de vocês. Mas o nosso real propósito é fazer com que você seja linda dentro do seu interior. Isso que é o nosso propósito como empresa e é o nosso propósito como seres humanos. Então, se você está nessa live, é porque existe um propósito por trás disso. Se você está aqui, é porque você precisa ouvir algo que a Paula vai dizer, ou você já ouviu algo que foi importante, né, para a sua história. Então, continue aqui. Além de você estar recebendo esse conteúdo valioso, você está concorrendo também a R$ 500 em semijoias. Agora eu te pergunto, qual a empresa que além de entregar tanto conteúdo para você, ainda te dá a oportunidade de concorrer a R$ 500 em semijoias? Realmente nós estamos preocupados com você. Nós queremos que você reescreva a sua história e que através de você muitas outras vidas sejam impactadas. Ô Paula, quando Amém. que você percebeu que precisava reescrever a sua história? Como que foi esse processo até você realmente chegar a essa conclusão? Eu falo que o meu casamento, né, inclusive, gente, meu maior companheiro, meu apoiador, sócio majoritário, é primeiro Deus, depois meu marido, né, que eu falo que ele sempre foi meu maior apoiador. Foi em 2017, quando nós casamos, nós devolvemos 2 bebês para Deus nesse mesmo ano. Eu engravidei, tive 2 gestações interrompidas e todo o processo de cura mesmo profunda foi nesse momento, em 2017. Na minha segunda gestação, eu estava de 4 meses. E para mim foi um luto muito grande, só que eu não vivenciei. Eu engoli o choro. Porque eu ouvi isso muito quando criança, engole o choro. Você não pode chorar. Você não pode vivenciar a sua dor. Então, quando eu falo que realmente coisas que nós ouvimos lá na nossa infância fica aqui guardado e isso vai fazer efeito na fase adulta, é sobre isso. Então, muitas coisas que eu ouvi, que eu passei lá na minha infância, só em 2017 que veio à tona. Inclusive a minha história. A minha mãe só ficou sabendo dos abusos em 2017. Porque nesse ano de 2017, que eu não entendi esse luto, que o senhor já começou a trabalhar, foi que eu voltei a trabalhar depois de uma semana, só que ali eu comecei a desenvolver síndrome do pânico. E eu fiquei dopada por 3 anos por medicamento, tomava sertralina de manhã, à tarde, à noite, porque eu fiquei 40 dias dentro da minha casa, meu esposo dando comida na boca, eu não queria tomar banho, escovar o dente, sair de casa. Então foram 40 dias que eu perdi totalmente a minha identidade. Porque eu falava assim,
Ah, mas se eu já passei tudo que eu passei e agora eu devolvi 2 bebês, então quer dizer, e eu já tenho 2 filhos. Só que essa perca da gestação, pra mim, foi algo que realmente mexeu demais comigo. Eu não entendi o porquê. Eu falei, mas de novo, eu tô passando de novo isso. Mas ali já era o Senhor me colocando no momento da caverna que Elias ficou. Eu fiquei na minha caverna. E ali Deus começou a trazer à tona lembranças, cheiros. Foi algo assim que eu não consigo explicar, Bruno. Mas eu voltei a sentir cheiros de 3 anos atrás. Quando eu tinha 3 anos. De lembranças e vozes quando eu tinha 4 anos, na época dos abusos. Então veio muito assim, mas veio muito forte. Eu sentia no meu corpo a dor, o medo, o cheiro de tudo que acontecia. Então veio assim, é como se realmente tivesse vindo à tona tudo. E eu falei, Senhor, o que eu faço com isso? Eu não quero mais. E ali eu falei, não, eu não tenho mais força para isso. Não tenho força para isso. E então meu marido entrava no quarto, os meus filhos entravam no quarto e falavam, mãe, a senhora não é assim. A senhora sempre deu risada, a senhora sempre ajudou todo mundo. E se você pegar as minhas fotos, às vezes a gente pega fotos antigas e meu marido fala, nossa, amor, você realmente estava doente, a gente não percebeu isso, a gente não estava percebendo isso, porque estava tudo ali em volta. Eu era um personagem. E quantas mulheres hoje não são um personagem? Não por escolha, mas porque elas não sabem que realmente aquilo existe algo maior. Então, nesse momento, foi meu último fundo do poço em 2017. Ali o Senhor começou a trabalhar a cura em mim. Ali ele falou: você precisa perdoar todos os seus abusadores. Você precisa parar com essa raiva, com esse ódio, eu vou te curar. E aí veio o diagnóstico dos tumores, e aí Deus começou a mostrar o que que era isso, que o câncer ele tinha origem emocional. Eu alimentei por muitos anos isso. Então eu me vi perdendo 2 bebês, com 2 tumores, com uma depressão altíssima, síndrome do pânico, que eu estava nos lugares e a gente tinha que sair correndo porque eu achava que eu ia morrer. Aí eu ia pro pronto-socorro, chegava lá, o que que eles faziam? Davam medicamento. Eu fiquei 3 anos com medicamento, não conseguia sair do medicamento. Eu era um fantoche. E eu falava assim, Deus, eu não quero mais isso. E ali Deus começou a mostrar, falou assim, eu vou te curar. Mas nesse momento, quando eu te curar, você vai soltar a sua voz. Porque precisa mulheres ouvir isso aí. E eu falava, não vou. E por 2 anos eu lutei com vergonha, com medo do julgamento. Como que eu vou contar isso para minha família agora? E a minha mãe? Eu sou filha única. Como que eu vou contar que não foi culpa dela? Como que eu vou contar para meus filhos? Como que vai ser para meu marido? E aí o Senhor falou: você tem que fazer isso porque há um propósito. Não é sobre as suas dores. É sobre o que eu vou fazer através da sua vida. Isso não vai doer mais. Isso vai ser apenas uma cicatriz. Então eu chamei meu marido, contei pra ele, chamei minha mãe, contei pra ela. Pra ela ainda hoje é uma questão, e eu entendo, né? Porque foi debaixo do nariz. Então é questão de como mãe, mas ela já entende que eu tô bem, que eu tô curada. Contei pros meus filhos, porque eles estão na linha de frente, né, comigo. E ali o Senhor começou o processo de cura, Bruno. Eu sei que a gente vai falar de forma resumida, mas é um processo de cura que começou ali. Então eu precisei olhar para as minhas dores de frente. Então quando a gente fala, não adianta você colocar debaixo do tapete. Uma hora vai sair. Então quanto mais cedo você encarar o seu passado, o que te aconteceu e você resolver isso, é melhor. Então ali começou realmente a cura do Senhor. Então ali nesse momento, em 2017, que foi o meu renascimento. Por isso que eu falo que eu tenho 2 datas de nascimento. 1979 e 2017. Ali começou uma nova vida. Sensacional, sensacional. Eu tô lendo cada comentário aqui que eu tô ficando impactado Ai, aqui, meu ó. Deus. O Paulo, tem muitas mulheres nos assistindo agora e elas se sentem, sem dúvidas, no fundo do poço. Não sei, tenho certeza que existem mulheres que têm passado por momentos aí muito difíceis. O que que você pode dizer a elas? Que é possível. É possível. Eu passei por um processo que eu tô contando aqui para vocês, que ao olhar humano não teria como sobreviver. Então, para tudo precisa ter Cristo. Tá, vamos fazer assim, ó. Eu quero que você coloque em 3 passos. Por Vamos? exemplo, a gente tá. E tudo aqui é ao vivo, tá, gente? É tudo Bora? no improviso. Então, eu gosto muito dessa maneira mais didática, sabe? Se tiver mais passos ou menos, não tem problema. Mas 3 passos para que a mulher que está nos assistindo agora, que ela está sentindo que ela está no fundo do poço, para ela poder se reerguer, para ela começar a enxergar aquela luzinha.
Quais são esses 3 passos? Primeiro passo, despertar. Quem é você de verdade? Como você faz isso? Olha para sua história. Tira tudo que tem debaixo do tapete. Tira mesmo, tudo. Você não precisa falar com outra pessoa. É você. Vai lá e anota. Pega um papel. Você falou de ser didático. Eu também gosto de anotar as coisas. Primeiro passo, anota tudo. Tudo. Faça um diário ali. Você vai despertar quem é você de verdade. Ali você vai estar de frente com aquilo que você precisa consertar. Segundo passo, você vai desenvolver. Desenvolver o quê? As suas habilidades. Desenvolver aquilo que tem dentro de você. Porque muitas das vezes a gente está adormecido por conta desse primeiro passo. Que você não encarou de frente aquilo que alguém te falou. De repente você está carregando coisas que alguém falou que não era possível para você. Você está seguindo um padrão que o pai, a mãe, a avó, o tio falou que não podia. Então, o primeiro passo, você já vai encarar o que é seu, o que é do outro. O segundo, você vai desenvolver essas habilidades. Você vai desenvolver tudo isso. Você vai olhar ali no segundo passo. O terceiro passo é você falar assim, agora, quais são as minhas ações? Você vai escrever de um lado as ações que você está tendo hoje e você vai pôr do lado assim, o que eu posso melhorar? E uma por dia colocar em prática. Uma por dia. Então você vai listar todas as ações que você está tendo que não deram resultado até hoje. E do lado você, o que eu poderia fazer? Ai, Paula, mas eu nem vou ter essa noção. Vai, quando você fizer o primeiro passo, vai te abrir uma mente assim tão expansiva, a tua mente vai abrir de um jeito, é como se caísse realmente a venda dos seus olhos. Porque você vai encarar a verdade. Não vai ser o que as pessoas vão dizer. Vai ser aquilo que realmente Deus falou sobre você e o que você está lendo, o que você escreveu. É de frente com você mesmo, não é de frente com o Gabi, de frente com o Bruno, de frente com a Paula. É de frente com você. É você com você. Não é outra pessoa. Então, 1, 2 e 3. Desperta, desenvolve e aí você encara aquilo realmente que você tem que fazer. Porque muitas vezes a gente fica procurando a validação de outra pessoa, Bruno. Quando na verdade nós temos que nos validar em primeiro lugar. Porque Deus já falou que a gente é filho. Deus já deu isso pra gente. Ele já nos fortaleceu. Ele já provou isso lá em João 3,16. Que ele nos ama incondicionalmente. Então você tem uma pessoa que te ama incondicionalmente, mulher. Não fica dependendo de migalhas. Pega isso como um ponto de partida. Eu sou filha, sou amada. O que eu vou fazer com essa informação daqui pra frente? Agora, o que eu posso fazer por mim? Tenho orgulho de você. Tenho orgulho das suas dores, tenho orgulho das suas cicatrizes, daquilo que você passou. Você precisa ter. Então, é 1, 2 e 3. Não tem como dar errado. Porque é você com você. Não tem como dar. Você vai fortalecer a sua essência quando você faz isso. Quando você coloca no papel e você lê, você assume um compromisso com você mesmo. O que eu posso fazer? Ah, eu tô acordando todo dia e é 5h30. Mas eu não tô conseguindo fazer as minhas demandas. Quantas demandas você tá colocando ali para você fazer? Coloca uma só. No terceiro passo, coloca uma só. Começa. Dá muito certo. É que eu falo assim que são tantas coisas, mas de forma resumida, se fizer só esses 3 passos, já vai ver muita nossa, evolução, né? Meu Deus do céu. Ô, Depois Paulo, a gente conversa. a Magda colocou aqui, ó. Eu tenho depressão e síndrome do pânico. Estou muito feliz em escutar a sua história e ver que eu posso e consigo sair desse escuro que está a minha vida. Deixa um recadinho aí pra Magda. Magda, olha, você consegue. Quando a gente começa a ver essa luz, quando você começa a olhar para outra pessoa, eu sou real. Eu sou real. Se você precisar, eu tô aqui disponível pra gente conversar. Pode me chamar lá na rede social, porque eu também olhava para outras pessoas e falava assim: eu não vou conseguir largar da medicação. E eu comecei aos poucos. Então, meu psiquiatra, que eu fazia acompanhamento, meu médico, foi tirando aos poucos, porque eu comecei também a fazer algo por mim. Às vezes, a gente pega a medicação como muleta, porque depois você tem que assumir essa autorresponsabilidade. Então, Magda, esse ano, em nome de Jesus, você vai ver, até o final do ano, você vai estar livre dessa medicação. Entendeu? Faça por você, se olhe no espelho, use roupas coloridas, comece a passar um batom. Gente, eu tô de batom vermelho hoje, eu vou abrir aqui, como o Bruno falou que é para eu sentir a vontade. O batom vermelho para mim era algo que eu achava muito lindo nas outras mulheres. Eu não me achava merecedora de colocar um batom, nem um acessório. Desse tamanho ainda, imagina. Porque isso estava linkado àquilo que tinha me falado lá na infância. Que batom vermelho não deveria colocar, que brinco grande não poderia colocar, porque era para outro tipo de mulher. Então, quando você começa a olhar para você, aquilo que você gosta,
você começa a se fortalecer sua autoconfiança. Então, Magda, é só questão de tempo. Se você já escolheu, se você está aqui nessa live, é porque você já está no próximo nível. É só para os corajosos estar nessa live. Não é para quem não tem compromisso. Você poderia estar fazendo qualquer outra coisa. Ela poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas ela está aqui em plena quinta-feira. Então, Magda, parabéns. Você merece os parabéns, porque você já deu o passo para o próximo nível. Que Deus te abençoe, Magda. E Em nome de muita Jesus. gente mandando mensagem, eu escolhi a sua mensagem. Olha o que que a Paola falou aqui também, ó. Paola tá bem ativa aqui também nos comentários. Me sinto invalidada por minha família ter dito que eu fui culpada por ter sido estrupada aos 6 anos. É o que a gente mais ouve, realmente isso. Mas o que você tem que fazer? Qual que é o nome dela? É Paola. Paola. Quase Paula. Nós ouvimos muito isso, porque a culpa sempre é da vítima. Então a gente carrega isso. E isso é tão forte que você carrega para as outras áreas da sua vida. Então, quando você vai fazer um negócio, quando você vai mudar um relacionamento, você sempre acha que você tem que ficar no nível abaixo. Sempre voltando, porque a culpa é minha. Então, Paola, o que que você tem que fazer? Você tem que silenciar os ruídos. Silencia a sua volta. Você tem que potencializar aquilo que você tem dentro de você. Qual que é o seu sonho? Lute por ele. Encare isso de frente. O que a sua família está falando é sobre eles, não é sobre você. Faça aquilo que arde no seu coração. Enfrente isso. Seja forte, seja corajosa. Se apega na sua fé. Se apega naquilo que você está ardendo ali. E você vai ver como que você vai começar a se fortalecer. E quando você se posiciona, Bruno, as pessoas te respeitam. Vai ter um tempo aí das pessoas não entenderem quando você está se posicionando. E quando se fala de família, a gente lembra muito do honrar a nossa família. Só que honrar a nossa família não é você conviver com essa dor. Então você tem que se posicionar mesmo que seja uma família. Porque as pessoas precisam entender que você quer uma nova chance. Você quer uma nova história. Mas você precisa se posicionar. É um ato de coragem. Mas você consegue, eu tenho certeza disso. De novo, você está nessa live. Se você está ouvindo, você já está verbalizando, significa também que você já está num outro nível. Ô, Paula, depois de tantas batalhas, né, enfrentadas, vencidas, como que você se enxerga hoje, olhando no espelho e vendo que você se tornou uma protagonista? Eu senti orgulho demais. Eu falo todo dia, cara, você conseguiu. Que bom! Nossa, não acredito que você conseguiu isso. Parabéns! Então, eu me dou os parabéns. E isso é algo assim que eu conquistei há pouco tempo. Eu vou colocar aí há 5 anos que eu consegui colocar. De olhar no espelho e sentir orgulho de mim mesma. Porque eu sempre me comparava. Mesmo depois que eu entendi que eu poderia dar o próximo passo. Então, hoje eu sinto orgulho enorme da Paula Silva. A Elisângela, ela precisou estar ali, mas ela não faz parte mais desse momento. Mas a Paula Silva, ela tem muito para conquistar ainda. Ela tem muito para conquistar. Eu sinto orgulho demais, demais dela. Ô, Paula, e realmente você acredita que toda mulher pode mudar a sua vida, independente da idade ou do passado? Porque às vezes a gente está falando para alguém aqui que olha para sua história e fala: Nossa, mas a minha história eu tive mais capítulos ainda difíceis e não consigo mais acreditar em mim. Ou talvez eu já estou com uma idade, né, um pouco avançada, será que eu ainda consigo mudar a minha história? O que que você me diz? Me fala um pouco sobre isso. Com certeza, eu tive 2 clientes que eu atendi online logo no início que eu comecei a contar a minha história, e aí depois da minha formação como terapeuta, eu comecei a receber muitos depoimentos e muitas histórias de mulheres, igual eu falei para você aqui no início, de 70 anos, de 80 anos. Então eu tive uma cliente de 82 anos que teve o mesmo passado que o meu, né? Só que o dela foi um pouco mais porque isso perdurou até dentro do casamento. Então, o esposo também era um abusador. E ela já era tataravó. Olha isso. Então foi realmente mais longo. E aí ela falava assim: eu pedi a separação, mas ele não aceita. E ela tinha 70 anos quando ela pediu a separação. E ela levou mais 10 anos para ter coragem para ter esse posicionamento, né? Por quê? Você se preocupa muito com o julgamento. O que as pessoas vão dizer? Eu sou uma mãe, sou avó, sou tataravó. E pedindo divórcio? Então, ela tinha 82 anos. Ela ficou 6 meses isolada
para ver o que ela ia fazer da vida dela. Porque imagina, era um casamento de 60 anos. Era um casamento de 60 anos. E em 6 meses, ela renasceu. Ela estava fazendo terapia. Aí nós combinamos dela fazer algo para ela. Qual que é o seu sonho, Maria? O nome dela é fictício. Qual é o seu sonho, Maria? Nossa, o meu sonho é conhecer a praia. Então, vamos fazer o seguinte: você vai amanhã, isso era a noite que a gente estava conversando, você amanhã vai numa agência e você vai procurar um pacote para você ir para praia. Você vai, mas eu nunca viajei sozinha, nem sei como que é. Eu falei, então nós vamos fazer. E nós fizemos todos os trâmites online. Ela foi na agência, fez ligação online pra gente, e a gente ali conversando, ela na agência que ela queria, de forma resumida. Com 82 anos, ela foi pela primeira vez para praia. Fez uma faculdade, começou uma faculdade, que o sonho dela era fazer uma faculdade de desenho de artes, começou a fazer, e eu acho que foi ano passado, que ela estava com 83, 84, ela tá namorando. E tá viajando. E isso começou a servir de inspiração para quem? Para as filhas e para as netas que estavam também no relacionamento abusivo. Olha só. Então, o que nós mulheres carregamos é muito maior do que nós imaginamos. Nós liberamos gerações. Nós libertamos mulheres. Então, quando você toma a ação, independente da sua idade, de soltar a sua voz e de reescrever a sua história, você libera gerações. Não só as suas gerações, mas outras gerações. Essas mulheres aqui, quando elas começarem a soltar a sua voz, elas não vão vender joias, elas não vão vender semijoias, elas não vão ter clientes. Elas vão libertar mulheres. Elas vão liberar mulheres. Não para a autoestima, mas para a vida delas mesmo. Então, a joia, o que elas vão vender, na verdade, vai ser só apenas um complemento. Porque elas vão ser a protagonista e elas vão ensinar outras mulheres. Só que você entende que são várias gerações sendo curadas através disso, então não é só um negócio. É algo muito maior. É uma comunidade de mulheres livres, uma comunidade de mulheres assim, voando. Eu amo essa palavra, porque realmente é como se nós estivéssemos dentro de uma gaiola, Bruno, quando você não entende sobre soltar a sua voz. É como se você estivesse numa gaiola com a chave na mão. Você é uma mulher presa numa gaiola com a chave na mão. E você vê as pessoas passarem, mas a chave está na sua mão. Isso é o que a dor faz com você. Isso é a dor, ela te faz refém. E até quando essas mulheres vão ser refém da sua dor? É apenas uma dor que vai virar cicatriz, se Deus quiser. Essas mulheres que estão aqui, elas vão ter cicatrizes. Vai ser somente cicatrizes. Não vai ser mais dor. A chave está na mão delas. Sensacional. Olha o que a Larissa falou aqui, ó. Hoje eu senti vontade de desligar do mundo e sumir. Essa live está me trazendo paz. Glória a Deus. Amém, Amém. amém. Toda honra Muitos comentários aqui, sempre eu pra não ele. consigo ler todos, tá, gente? Amém, Mas amém. Esse é o objetivo. eu leio alguns aqui e acabo, né, comentando aqui. Sim. O Paula, muitas mulheres, elas passam por desafios no casamento, elas se sentem sozinhas e sem esperança, Sim. tá? O que que você aprendeu sobre relacionamentos na sua caminhada? Bom, eu tive um primeiro relacionamento, que é o pai dos meus filhos, não é esse que eu estou hoje, por conta também que eu procurava uma saída para aquilo que tinha me acontecido. Lembra que eu falei lá atrás de esponja, que a gente atrai aquilo que a gente foi ensinado desde a infância? Então, eu olhei o casamento como uma válvula de escape. Falei, vou casar. Porque aí agora dá certo. Eu tenho uma pessoa para me proteger, eu vou ter uma pessoa bem legal. Por quê? Até a minha identidade como mulher ficou deturpada. Então, abrindo algo bem íntimo, eu não sabia se eu iria casar com homem ou com mulher. Como que seria meu relacionamento? Por conta de tudo que tinha acontecido na minha infância em relação ao sexo masculino. Então, como isso afeta todos os nossos relacionamentos e como isso afeta a nossa identidade quando você passa por esse tipo de dor. Vai muito além, porque você não entende, porque você é uma criança. Os pais e as mães, né, de plantão entendem, você se coloca no lugar e fala, nossa, uma criança foi roubada uma infância, e isso afeta totalmente o que você vai decidir lá na sua fase adulta. E aí eu falei, bom, o casamento vai ser a minha solução. Mas ele também era um abusador. Então ali ele cortou as minhas asas.
Ali eu estava fazendo faculdade, eu parei a faculdade, parei de estudar, parei de trabalhar, me tirou do momento que eu estava com a minha família, proteção, me tirou dali, que é o que eles fazem a maioria dos abusadores, né? Eles tiram você dos lugares protegidos, então me levou para outro lugar. Então eram duas crianças, eu tinha 19 anos, 20 anos eu ia fazer, e eu fui mãe com 21 para 22. Então foram várias sequências de coisas, né, para que não desse certo. Mas eu achando que iria resolver alguns problemas. Então realmente você tem que ter esse olhar de não querer cobrir um erro com outro. E por que que isso aconteceu comigo? Porque eu não sabia quem eu era, eu estava com a minha identidade deturpada e eu achava que eu estava fazendo a melhor escolha, mas eu nem sabia quem eu era, Bruno. Como que eu ia ter um relacionamento? Como que eu ia ser mãe? Como que eu ia ser esposa? Entende que muitas coisas. Então, a gente conversa hoje com muitas mulheres que passaram por isso, que tentaram consertar isso, mas não deu certo. Então, assim, eu passei por esse relacionamento abusivo, violento, agressivo, com duas crianças pequenas. E nesse momento, para mim, foi bem assustador. Tanto que quando eu saí desse relacionamento, eu cheguei aqui na cidade de Limeira, porque ele me levou para outra cidade. Eu cheguei com 44,3 kg. É um bicho do mato, porque eu não sabia mais quem eu era, porque eu só ficava dentro de casa. Passamos necessidade, sim, nesse momento. Eu não sabia mais do que eu gostava. Eu não sabia o que fazia bem para mim, porque eu comecei a viver 10 anos da minha vida, só que eu vivi a vida dele. Então eu fui um fantoche, um refém. Quando eu falei para você da gaiola e com a chave na mão, era isso. Eu vivi nesse relacionamento isso, fechada nessa gaiola com a chave na mão. Só que eu tinha duas crianças. E aí chegou o último fundo ali, nesse momento, quando partiu para a violência, que eu vi que ia colocar minhas crianças em risco. Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa, mas como eu vou fazer? Minha família toda aqui, mas o Senhor, ele deu muitos livramentos, graças a Deus, e eu vim embora para cá, minha família cuidou de mim, comecei um tratamento para depressão, já estava numa medicação, comecei a me conhecer novamente nesse relacionamento comigo mesma. Então eu entendi que para eu ter um companheiro, o meu marido chegou num ponto, quando ele chegou, que eu já sabia quem eu era, então ele não chegou para me suprir, ele não chegou para me completar, ele chegou para somar, porque eu já sabia o que eu queria para minha vida. Então, o que eu falo para essas mulheres que estão passando em algum momento relacionamento abusivo, que você primeiro precisa ter a sua saúde, a sua segurança muito bem ali atenta. Se está colocando a sua segurança em risco, procure ajuda. Eu sei que às vezes falta apoio da rede da família, a rede de apoio, às vezes a família não acredita, porque eles são um personagem mesmo, em maioria. Mas procure ajuda, procura. E é possível. E eu encontrei meu primeiro amor. Isso, hoje eu tô casada com o meu primeiro amor. Estamos juntos há 8 anos e eu aprendi com ele o que realmente é ser amada, ser cuidada, ser protegida. E eu achava que eu não teria mais isso. Eu achava que aquilo que eu tinha aprendido e que eu tinha no primeiro relacionamento era aquilo. Só que o Senhor me curou também, então é possível. Então hoje eu falo assim, gente, casem, casem, sejam felizes, Mas não tenham pressa mas também, não né, Paulo? tenham Saiba pressa. Não, escolher, procure não, alguém que tenha os não. mesmos valores e princípios que Precisa, você. Isso é muito precisa, importante. A precisa. Joelma, ela falou aqui, ó, tô sentindo tanta dor que a vontade é de desligar a live e morrer. Não. Joelma? Joelma. Joelma, não faça isso. Há uma luz, e essa luz é Jesus, em primeiro lugar. Eu estive nesse lugar e eu comecei a contar aqui, eu vou falar de forma resumida. Eu escrevi uma carta de despedida, eu tenho essa carta até hoje. E nesse dia, foi a última vez que eu tentei também me desligar desse mundo, Deus entrou no meu quarto e realmente eu não conseguia sentir nem medir a paz que eu senti nesse momento. E a gente teve uma conversa tão linda. O cheiro, realmente, o cheiro suave era um cheiro muito que eu sentia, um cheiro de flores tão gostoso que invadiu o meu quarto, as crianças dormindo, eu escrevi a carta e eu falava assim: o que que eu vou falar para as minhas crianças quando eles perguntarem como foi a sua infância, mãe? E aí eu sentia vergonha, eu falava assim: eu vou falar o que para os meus filhos? Que tipo de mãe eu sou? O que que eu tenho para oferecer para eles? Olha o relacionamento que eu tô, o pai deles, olha o que que eu escolhi. Então eu sempre me colocava ali como culpada de tudo.
E eu falava pra Deus, eu falava, Deus, eu não quero mais isso. Eles vão ficar com a minha mãe, vai ficar melhor. E nesse momento Deus entrou, eu senti como se ele estivesse do meu lado na cama, e eu tinha acabado de escrever a carta, e Deus falava assim, eu tenho uma nova oportunidade pra você, mas você precisa escolher. E eu só falava assim, Deus, eu não quero que doa mais. Eu não quero que doa, eu não quero morrer, mas também não quero ficar aqui com essa dor. Tá doendo demais e eu tenho vergonha. O que que eu faço? Ele falou, o que que você quer? Ele sabe o que a gente quer, Bruno. Ele sabe o que a gente quer, mas ele quer ouvir de nós, ele quer. O que que significa isso? Ter ação. Você fala de vendas. Se eu não sair com o meu produto para oferecer para o meu cliente, vai ter vendas? Precisa ter uma ação. Eu preciso me posicionar. Eu preciso me colocar de pé. Eu preciso ter uma vestimenta, entende? Interna, não só externa. Eu preciso me posicionar e falar, não, é isso que eu quero. Então foi o que Deus fez comigo. Paula, o que você realmente quer? O que que você quer que eu faça por você? Ele pode fazer tudo, mas ele queria ouvir de mim o que realmente eu queria. Eu falava assim, Deus, eu quero viver, mas sem a dor. Eu não quero que doa mais. Faça parar de doer, que é o que a Joelma falou. E ele fez de uma maneira tão única, tão extraordinária, não tem como não usar outra palavra, que hoje eu tô aqui. E hoje eu sou uma mulher feliz. Hoje, você não tem os seus perrengues? Lógico que eu tenho meus perrengues, meus bastidores, mas hoje isso não é mais o meu passado. Isso não me define mais quem eu sou. Isso não me define, isso não me barra, isso não me para. Então, assim, é possível. E ele me deu uma nova oportunidade, ele me deu uma nova chance. Então é ele, não foi eu. Foi ele. E a partir daí eu procurei ajuda profissional, tomei medicações no tempo que precisava tomar medicações, fiz e faço terapia até hoje, que fica muito bem claro, sou terapeuta, mas faço terapia, porque eu preciso entender que eu sou um ser humano. Legal, E não há sensacional. vergonha nisso de você pedir ajuda. Isso, eu acho que o primeiro passo é a gente reconhecer, né, Paula? Eu Sim, preciso de ajuda preciso de e ajuda. buscar ajuda profissional, né? Sim, Ah, preciso tomar um remédio. Ok, tome o remédio. sim, Afinal, Deus, ele também deu sabedoria, né, para os médicos, para os químicos, para poder exato. criar, né, soluções que vão estar nos auxiliando nessa jornada. Então, mas eu acho que o reconhecer isso e dizer que precisa de ajuda, eu acho que não é fácil, né, Não, Paula? não. Não, não é fácil. Recentemente eu passei por um caso desse na minha família e a pessoa, às vezes, ela não consegue reconhecer aquilo, né? Mas peça ajuda. Se você está Sim. passando por esse momento, né, difícil, peça ajuda. Gente, vocês estão gostando aí do nosso bate-papo, né? É uma história realmente extremamente emocionante. Talvez você está nessa live aqui e você ouve essa história, os relatos que eu estou lendo aqui nesse chat, e eu acho que hoje você tem que sair dessa live e agradecer a Deus pela vida que você tem. Por você, né, não ter sofrido tanto quanto essas pessoas estão dizendo aqui sofreram, como a Paula, né, teve esses momentos difíceis da vida e às vezes você está sofrendo por pequenas coisas, e essas pequenas coisas estão te paralisando. Então, a partir de hoje, você vai reescrever uma nova história e vai ser grata a Deus pela vida que você tem. E você vai enxergar que o que você vive hoje é muito pequeno e que você só tem motivos para poder agradecer. E você que está passando por um momento difícil, você que talvez não consiga mais enxergar uma luz no final do túnel. Nós tivemos uma história incrível e impactante hoje. E se ela conseguiu, você também consegue. Se ela mudou a história dela de vitimista para protagonista, você também pode. E ela ensinou para você aqui quais são os caminhos. Muito obrigado por você estar com a gente nesse bate-papo. A gente já está aqui há quase mais de uma hora, Paula. O Nossa, já? bate-papo tá tão bom, né, que Meu passou Deus. muito, muito rápido. E lembre-se, você está concorrendo, né, a R$ 500 em semijoias. Agora, daqui nos próximos minutos, eu vou falar o que que você vai precisar fazer para estar concorrendo a esses R$ 500 em semijoias. A primeira coisa que eu vou pedir, tá, que é uma forma que é uma forma de poder agradecer também essa nossa convidada e que através disso que você vai fazer, outras vidas serão impactadas. Assim como você foi impactada hoje, a Paula, ela usa as redes sociais para poder contar a história e para poder curar outras pessoas. Então a gente vai colocar a câmera nela agora, ela vai fazer uma pose. O que que vocês vão fazer? Vocês vão dar um print na tela, tá? E vão marcar o arroba da Paula.
beleza? Então vocês vão dar um print na tela, vão marcar o arroba da Paula, tá? Ela vai falar que é o arroba dela, para que outras mulheres tenham acesso a essa live. Esse é o primeiro desafio e daqui a pouco eu vou colocar o segundo. Então, por favor, câmera, ó, coloque aí a câmera na Paula e ela vai estar fazendo aqui uma pose para que todas essas mulheres marquem ela lá no Instagram, tá? Eu vou escrever o arroba dela aqui agora para vocês, tá bom? Aí deu certo. Ó, é arroba Paula Silva Mentora. Paula Silva Mentora. Isso. Joia, ó, mandei aí o arroba dela para vocês aí nos comentários, para vocês, né, começarem a seguir, para vocês mandarem ali uma mensagem para ela. Isso é muito importante porque dá uma energia a mais para ela poder continuar esse propósito e essa missão que ela carrega no coração. Eu sempre digo que o principal objetivo da Munhá é realmente gerar essa transformação na sua vida. Eu não sei quanto tempo que você vai ficar aqui na Munhá. Talvez você vai ficar 1 ano, talvez você vai ficar 2 anos, 1 mês, não sei. Mas eu quero que nesse período que você passar por aqui, você seja transformada. Você saia daqui acreditando mais no seu potencial e entendendo que através da sua história, muitas histórias podem ser impactadas, tá? Paula, eu gostaria que você deixasse agora uma última mensagem, né, para essas mulheres, tá? Deixa uma última mensagem aí para elas, algo que eu quero que saia do fundo do seu coração para essas mulheres, que você seja inspirada por Deus agora, assim como você foi em todo esse nosso bate-papo, tá? Que você seja inspirada e deixe uma mensagem para essa mulherada. Bom, em primeiro lugar, eu quero deixar que você tenha um versículo da Bíblia que faz muito parte do que eu sou hoje, que é Romanos 11:36, porque dele e para ele são todas as coisas, e que você realmente apresente tudo que você for fazer, tudo apresente primeiramente a Deus. Apresente primeiramente a Deus tudo, em todas as suas áreas da sua vida, porque isso vai dar uma outra amplitude. Porque quando Deus é seu sócio majoritário, não tem como o seu negócio não ir para frente. E quando eu falo negócio, não é a sua empresa física, é sua empresa espiritual, é o seu lar, é a sua família, que isso é o primordial. Então, que você tenha muito bem definido que Deus precisa ser o seu sócio majoritário. Apresenta tudo para ele. Deus, ó, tô aqui, ó. Se o senhor não for comigo, eu vou ficar aqui. Eu sei que parece ser muito ousado, né, quando a gente faz isso, mas se eu cheguei até aqui, eu falei isso já pro Bruno, se eu cheguei até aqui foi porque tudo foi por ele e para ele. Então que as pessoas não vejam somente a Paula Silva, que eu sou ali, ó, só o instrumento dele. Então apresente tudo para ele. Então é uma mensagem do fundo do meu coração. Apresente os seus planos para o Senhor. Tem os seus sonhos, tem os seus objetivos, o seu quadro dos sonhos, né? Porque hoje a maioria das pessoas tem. E pegue ele assim e fala assim, ó, Deus, ó, eu te apresento. E seja feita a tua vontade, não a minha. Estou aqui somente para te servir. Então sirva o reino em todas as áreas da sua vida. É isso. É isso daí, gente. Gratidão, Paula, mais uma vez pela oportunidade. Que Deus continue te usando para que você continue sendo esse canal de transformação na vida de muitas pessoas. Eu sempre digo que eu sento aqui como um aluno para poder aprender. Às vezes eu estou aqui ensinando, trazendo para você algumas coisas que foram importantes na minha vida, mas na verdade eu sempre estou aprendendo, eu sempre estou me desenvolvendo para que eu me torne um ser humano melhor e sempre tenho pedido a Deus para Ele poder me capacitar com sabedoria para que de fato a gente continue propagando essa mensagem. Você que não conseguiu tirar o print, agora é o último desafio. Eu quero que quando terminar essa live, a gente vai deixar ela salva, tá? A Paula vai escolher comentário por comentário. Ela vai ler todos os comentários. Eu quero que você vá lá como forma de retribuir o que ela entregou pra gente nesse bate-papo hoje. Você vá lá e comente qual foi o principal aprendizado que você teve nesse bate-papo de hoje. Pra gente é muito importante. Afinal, nós estamos aqui por você e pra você. Que Deus te abençoe, tenha uma ótima noite, um bom restante de semana e até terça-feira. Terça-feira nós estamos aqui de volta. Paula, mais uma vez, muito obrigado e tamo junto. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau. Amém.